Bem-vindos, meus lindos estudantes maravilhosos, sensuais. Estamos aqui para mais uma aula incrível de tecnologia e hoje queremos o quê? Imagens. Queremos imagens e queremos a imagem de quem? Dessa musa, dessa rainha, dessa diva, que é Juliana Vilas Boas Carpe. Tô escondida. Mostra aí a sua imagem, Juliana. Gente, não foi combinado, tá? A gente não combina nada. As coisas acontecem naturalmente. Ai, eu tô com dor de cabeça de verdade. Eu gritei, doeu. Mas vamos! Aula de tecnologia, 9º ano. Vamos que vamos. Queremos imagens. Então, o que acontece? Hoje, a nossa aula vai ser sobre um assunto que eu e a Juliana, a gente gosta muito. Nossa, eu tenho vontade de surtar. Sabe quando a gente fala que a gente tem uma relação de amor e ódio com alguma coisa? Nesse caso, a relação é de ódio com ódio, né? A gente sabe da importância, né? Não é diminuindo a importância, mas é uma coisa que dá bastante dor de cabeça pra gente. E esse é o momento da gente compartilhar, né? Fazer quase uma sessão de terapia de direitos autorais. Eu gostaria de passar um jogo de vôlei quando eu estiver falando sobre tática. Então, assim, hoje a gente vai fazer aqui, né, uma sessão de terapia com vocês sobre direitos autorais. E para começar essa aula, né, que vai falar justamente sobre direitos autorais, a gente quer saber de você. Se você já ouviu falar, né, ou sabe o que são os direitos autorais. Então, a gente vai deixar a perguntinha aí para vocês, um minutinho e já voltamos. Até. Bora pras imagens aí, todas fechadas, nenhuma liberada, tô meio revoltos. Mas, Fabiana, desvende um mistério. Esse mistério muito misterioso que nos assombra, né? O que são os direitos autorais? Vai aparecer aí na tela para vocês, né? Que os direitos autorais são direitos sobre a propriedade intelectual. Chique, propriedade intelectual, como textos, fotos, vídeos, enfim, né? E é diferente de marca registrada, tá? Que protege o nome de marcas, slogans e logotypes. Vou explicar pra vocês, tá? Então eu vou... Desfila aí. Eu vou começar a fazer minha arte. Ai, eu tô do lado errado. Desculpa, diretor! Lado certo. Então vamos lá. O que acontece? O direito autoral, ele é sobre propriedade intelectual. Então, tudo que você produzir. Então, assim, tirei uma foto. A autoria da foto é minha. Fui eu que tirei essa foto. Então, eu tenho direito autoral sobre ela. Eu fiz um texto belíssimo. Escrevi ali palavras, nossa, que nem tem no dicionário porque eu sou chique. E aí, o que acontece? Eu tenho direito autoral sobre aquela obra. Você não pode pegar e usar ela, né, e dizer que é sua. Então, tudo que a gente produz, tudo que o ser humano produz, né, e isso pode ser em relação à música, tá? E música em todos os sentidos, desde a letra, pode ter o direito autoral de uma pessoa, a composição, né, pode ter de outra pessoa. Sobre escritos, então a gente tem aqui livros. Então, livros, imagens, né, ilustrações também têm direitos autorais. E obras de arte, tá? Obras de arte também têm direito autoral. Só que é importante a gente entender que isso é diferente de logomarca, tá? Que são as marcas registradas. Então, o que acontece? Quando eu falo de direitos autorais, eu tô falando principalmente sobre o que você produziu. Agora, acordei de manhã, tive uma epifania. E eu decidi montar uma banda com a Juliana. Putz, vai falir, não vai conseguir ficar nem um minuto on lá, porque me põe pra dançar.
Exatamente. A Juliana vai ser a loira do Tchan. E eu vou fazer figuração, sei lá. Enfim, e aí a gente decidiu ter um nome. Que nome que você quer pra nossa banda? Flits. Flits. Se existe, não processem a gente. Então, Não existe. Foi uma coisa que veio na minha cabeça. Flits. o mundo é muito exótico. Vai que? Bom, Vou pesquisar. Né? Peraí. Então, assim, montamos a nossa banda Flits. O que acontece? Tudo que a gente produzir com a banda de músicas nossas, então que a gente compõe, que a gente escreveu junto, tem direito autoral. Só que acontece, eu decidi o nome da banda. Quer dizer, eu, leia-se Juliana. Flits. E aí, o que acontece? Esse nome é um nome genérico, como a maioria dos nomes de bandas são nomes completamente genéricos, que têm referências de outros lugares, né? Então... Porém, Bad Brains, que é uma banda que eu tava falando com o Thiago, que é professor do ensino médio, né, comigo, e Bad Brains é cérebros ruins, né? Então são palavras completamente aleatórias, ou às vezes com referência de outras coisas. Só que aí o que acontece? Você pode ir num lugar, né, e você registra. Então, no segmento de música e de banda, eu registro o nome que é só meu. Por isso que nome de banda, nome de empresa, né? Ou muitas vezes logomarca, sei lá. Eu vou falar, logomarca, eu não posso falar nomes. Você quer falar? Tá te pagando? Não fala não. Não vou falar nomes, porque eu também posso ser processada por nomes, que aí protege as marcas, tá? Então vamos lá. Tem uma marca que tem... Deixa eu limpar isso aqui, só pra fazer um desenho mais bonitos. Aliás... Paga tudo. Paga tudo. Tem uma marca, por exemplo, que o símbolo é esse aqui. Não preciso falar qual é. Ai, eu já sei. Não preciso falar qual é. Eles têm o direito do nome e do símbolo. Então, o símbolo... Não esse, obviamente, porque eu fiz um símbolo, né? Uma releitura artística. Deu pra entender. Mas o logo daquele jeito não pode ser usado. Por exemplo, centro de mídias. Né? O centro de mídias, ele tem uma logomarca, ele tem ali. Então, se a gente for lá e registrar, né? É que é diferente por ser um órgão público, mas assim, se a gente for lá e registrar, ninguém mais vai poder fazer um centro de mídias com esse logo, porque esse logo é nosso. Então, isso é marca registrada. Quer dizer que eu estou registrando a minha marca e eu não quero que ninguém mais use esse nome. Agora, quando você fala sobre obras, né, sobre coisas que as pessoas produziram, isso é uma coisa que a gente vai usar o tempo todo. Você não escreve um livro só pra você. Você escreve um livro porque você quer que outras pessoas leiam, que outras pessoas tenham contato com esse livro, né? Se eu escrevo uma música, sou uma banda, eu quero que as pessoas escutem minha música, eu quero que elas reproduzam por aí, utilizem essas coisas. Então, a gente já sabe que quando você está falando de obra autoral, né, seja artística, literária, né, em todas essas gamas, você está fazendo isso para outras pessoas, né, para mostrar para as outras pessoas. Elas vão ter contato com isso. E aí é que a gente entra nos direitos autorais, tá? Então, quando a gente fala de marca, logo, de empresa, é outra coisa. Direitos autorais é sobre coisas que a gente produz durante a vida. Tá, eu acho que tem um nome parecido, então eu vou mudar pra Faju, a nossa banda. O que, você achou Greta Van Fleet? Não, eu achei parecido, Flits. Então, Faju. Faju. Aí tem também. Enfim, é isso, tá? Mas eu acho que invistam na nossa banda, né, Ju? Vamos começar a fazer divulgação. O Instagram é melhor aqui, ó, mais melhor de bom, cadê? Não tô boa hoje. Porque é referência, né? A gente vai tateando a tela inteira. Onde eu estou? Tá, pronto, não, chegamos. É esse lado aqui. Exemplo, isso, professora Raquel, esse exemplo é assim, esse exemplo. Não podemos citar nomes, porque também as marcas registradas, né? É aquilo. A gente pode falar sobre elas, mas é bom, no nosso caso, evitar levemente falar sobre quem são essas marcas ou afins, tá? Então a gente vai fazer a desentendida. E aí o que acontece? Tudo tem direito autoral, então? Então quer dizer que se eu fizer um desenho na parede, tem direito autoral? Então vai aparecer aí na tela para vocês, né? O que acontece? O direito autoral, ele garante ao proprietário, né, ao proprietário daquela obra, né, o direito sobre ela. Então eu posso decidir se eu quero ou não usar essa obra. Eu posso decidir se eu deixo a Juliana usar meu livro ou não deixo. Deixa, vai.
Eu deixo porque eu sou legal. Mas assim, eu posso decidir, por exemplo, como essa obra vai ser divulgada. Eu posso, vamos dizer assim, determinar regras para que você use algo que eu fiz, tá? Então, e é importante entender que por obra tem muita coisa. Então, vai aparecer aí na tela, né? Então, assim, tudo que a gente produz, que pode ser obras de audiovisual, então programa de TV, filme, vídeo online, as aulas do centro de mídias, aulas de cursos EAD, né, que EAD normalmente você não tem aula ao vivo, né, você tem uma aula gravada que você assiste. Então aquela aula também, né, ela tem direitos autorais. Obras escritas, tá? E podem ser palestras, artigos, livros, composições musicais, pode ser um trabalho, por exemplo. Eu e a Ju, para terminar a faculdade, para eles deixarem a gente embora pela porta, a gente teve que entregar um TCC. Ah, foi. E deu um trabalho. Senão a gente não podia sair pela porta. O meu TCC, obviamente, eu e a Ju, a gente usou vários autores, citou muita gente, mas o texto é meu e o texto do TCC da Ju é dela. Então, meu TCC, o TCC das pessoas normalmente fica aberto público, né, hoje no Google Academics. Sim. Então, você encontra o TCC das pessoas no Google Academics. Se você pegar o meu TCC, você pode usar. E é um trabalho de conclusão de curso, tá? Não foi é um trabalho de pesquisa, mas assim, trabalho de conclusão de curso. Você pode usar. Só que você tem que dar a referência de onde você tirou, quem foi que escreveu. Então, né, mesmo trabalhos que a gente executa durante a vida, ou coisas que a gente nem dá muita atenção, assim... Aí, Fabi, aí na tela, Entra, na telinha. Né? Na tela. Por exemplo, né, aqui, esse texto, eu peguei de algum lugar. Qual que foi esse lugar? O Google. Oi, Google. O do pai da sabedoria. O Google. E foi especificamente no o que são direitos autorais. E eu tenho que colocar aonde eu tirei, qual é o nome do que eu peguei, qual é o link que eu peguei e o dia que eu acessei. Então, essas coisas, elas precisam acontecer. Então, eu peguei um texto do Google, posso usar? Posso. Desde que, primeiro, que ele autorize, mas que eu coloque aqui da onde eu tirei, né? Qual foi a minha fonte de informação. Então, mesmo coisas assim, trabalhos acadêmicos, trabalhos de escola, que às vezes a gente não dá tanta importância, tudo que foi você que produziu, a sua postagem no Instagram é seu direito autoral sobre ela. Ninguém pode pegar a sua postagem, printar e sair compartilhando por aí, porque o direito autoral é seu. Então, você tem obras visuais, e isso inclui, nossa, uma linha bem reta, pinturas, cartazes, fotos, banners, editoriais, o que você pensar em questão visual, tudo isso tem direito autoral. Alguém fez aquela imagem, alguém fotografou aquilo, né? Teve um trabalho de alguém para que aquilo chegasse ali. Então, isso também tem direitos autorais. Da mesma maneira que, por exemplo, videogames e softwares. Eu vou dar um exemplo, é que eu vou falar disso mais pra frente. Mas, assim, videogames é óbvio. Você sempre vê que ele tem ali a marca registrada da empresa que fez, seja a Rockstar, a Bethesda, Blizzard, que são empresas que fazem jogos, tá? Quando a gente fala de software de computador, também. Por exemplo, eu vou usar esse software específico, que é assim, o Linux. O Linux, alguém criou o Linux. Ele não surgiu do chão. Alguém foi lá, sentou, fez o código e montou o Linux. O Linux, por exemplo, ele é um software de licença aberta. Qualquer pessoa pode usar o Linux e qualquer pessoa pode modificar o Linux gratuitamente. O único ponto é que qualquer modificação que você faz no Linux, a licença dele, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, obriga você a também disponibilizar qualquer mudança que você fez gratuita para todas as outras pessoas. Então, mesmo softwares, né, tipo aplicativos de celular, alguém fez. E isso também tem direitos autorais, tá? E obras dramáticas, como peças e musicais. Também alguém fez aquela música, alguém escreveu aquele roteiro, também tem direito autoral. Tanto é que quando a gente replica, principalmente na dança, é uma releitura. Então, é você fazendo uma adaptação daquela obra determinada, né? Principalmente no balé. A gente tem os balés aí de repertório que eu tenho que seguir a risca. Agora, se eu não seguir a risca, eu tenho que determinar que foi uma releitura, que foi porque é uma
obra de direitos autorais que permite uma releitura baseada numa obra real. Aí, o que acontece? Aí você vai falar assim, bom, tudo tem direito autoral, certo? Certo. Então quer dizer que eu não posso usar nada? Sim. Sim! Eu não sabia que era agora que eu falava assim. Não, mas assim... Não, tudo pode, tem por direito exemplo. autoral. Vou dar um Você exemplo. pode usar? Basicamente assim, sim, você, teoricamente, tudo tem direito autoral. Você pode usar? Ô Fabi, tem, por exemplo, tem muitos estudantes que publicam trechos da nossa aula no Instagram, lá no Story, né? E a gente vai e compartilha. A gente tem a nossa imagem sendo usada, mas a gente tá permitindo, né? A gente gosta de vocês. Então, assim, tá? E aí, o que acontece? Tudo tem direito autoral. Então, como isso funciona? Também vai aparecer aí na tela que a gente pode usar obra protegida. Aqui a gente usa algumas obras protegidas, né? Então, você pode utilizar, tá? Sem violar os seus direitos, tá? Então, é muito importante você saber que sempre que você postar ou divulgar algo que tem direitos autorais envolvidos, você vai sofrer as consequências daquilo, tá? Então, se você escrever um livro que você plagiou, você pegou Ctrl+C, Ctrl+V de alguém, jogou lá no seu livro, não deu crédito e fez a Kátia cega e falou que era seu. São leis. Tem leis. Você fez a Kátia cega e falou assim, meu, ninguém vai ver. E aí a pessoa vai lá e vê. Se ela te processar e você não pagar ela pelo direito, né, e principalmente arrumar no seu livro, ele vai ser tirado do mercado. Se eu lançar um CD onde eu fiz o plágio de uma música, não é plágio, eu esqueci também o nome, que é quando versão, né? A gente tem muitas músicas de outros países que tem a versão brasileira delas, né? Temos vários artistas que beberam muito dessa fonte. Se você não pagar o direito para aquela pessoa, a sua música pode ser retirada do ar. Tá? Falando em música, Fabi, a professora Carla tá perguntando, por isso que vocês não podem tocar qualquer música aí? Exatamente. Na aula de arte, na aula de educação física, a gente esbarra aí, por exemplo, tem que dar uma aula de samba, que foi o que aconteceu com a terceira série do ensino médio na sexta-feira passada. Eu trouxe o meu amigo aqui que tocou uma música de autoria própria, porque não encontramos nenhum samba desses que fossem um pouco mais conhecidos, que tinha os direitos autorais livres. Então, é exatamente isso. A gente aqui no Centro de Mídias, isso é bacana a gente, por isso que a gente falou que era sessão de terapia, porque a gente passa por isso aqui para elaborar as aulas. Não é qualquer foto, não é qualquer imagem, não é qualquer mapa, não é qualquer vídeo. Então, a gente precisa pensar direitinho e tomar cuidado, porque senão a aula cai. Exato, porém, no nosso caso, tem as leis de política do YouTube, que são bem complexas, então eu recomendo se vocês têm interesse em procurar. Mas se uma aula nossa, eu uso, por exemplo, isso aqui. Isso aqui eu tirei do Tom, eu roubei do Tom e eu decidi que eu vou usar e não vou dar crédito pra ele. Se ele ver essa minha aula no YouTube, ela pode cair. Essa aula pode simplesmente, sumir do YouTube, porque justamente eu não posso violar o direito de outras pessoas. Então, a gente tem que entender como isso funciona. Então, olha, eu quero usar o livro da Juliana. Se eu paguei por uma cópia desse conteúdo, né, eu paguei para usar essa cópia, eu tenho direito. Mas, ao mesmo tempo, se eu comprei um livro, eu não tenho direito de usar esse livro da maneira que eu quiser, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, utilizar ele de qualquer maneira. Eu comprei o livro, mas eu tenho que ter o direito de uso desse livro, né? Eu vi um conteúdo semelhante em outro lugar da internet. É muito importante a gente separar o que é plágio, né, o que é violação de direito autoral, do que é inspiração, tá? Então, por exemplo, a gente fez mão mecânica aqui. Sim. Pra gente fazer a mão mecânica, a gente viu diversos vídeos de mão mecânica. E a gente fez a nossa própria versão de mão mecânica. Ou, sei lá, eu gosto muito de desenhar no meu tempo livre. Né? Então, às vezes, eu tô desenhando. E aí, é verdade, gente. Olha pro lado, o que você tá fazendo? Então, às vezes, eu tô desenhando. Eu posso pegar desenhos de outras pessoas e me inspirar em fazer algo parecido porque eu gostei daquilo, né? O problema é que eu preciso deixar claro que isso foi uma inspiração, mas mais do que isso, inspiração não é cópia, né? Eu posso, por exemplo, olhar algo que deu certo na aula do João e do Ed. Eu posso olhar e falar, esse negócio que o João e o Ed fizeram foi muito legal. Eu posso me inspirar e trazer.
copiar, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, fazer exatamente a mesma coisa, eu não posso fazer sem que eles me deem o direito de fazer a mesma coisa. Se não ficou claro, por favor, escrevam aí pra Ju que ela tá... Ó, um beijo pra professora Priscila, que é do Antônio Adib Chamas de Santo André, que tá sempre com a gente aí, ó. E botou Ju com um monte de coraçãozinho verde e girassol. Beijo. Né? Que mais? Comprei um conteúdo incluindo a cópia impressa ou digital. Mesma coisa, eu comprei o direito de usar esse conteúdo impresso e digital, então eu posso usar. Aqui, por exemplo, a gente usa imagens Creative Commons, então eu posso usar essa imagem porque eu peguei, né, a licença dela. Gravei o conteúdo da TV, do cinema e do rádio. Plágio, direitos autorais, você não tem o direito de filmar alguma coisa e depois executar, tá? Então, assim, não quer dizer que eu não possa filmar algo, pedir para o artista e falar, posso usar? E ele falar... Pode. Existem etapas, existem caminhos, né? Porém, a gente tem que pensar que aquilo que engloba a lei, a gente tem que ter cuidado, né? Exato. Então, quer dizer, eu posso filmar a Juliana aqui? Posso filmar a aula dela, posso estar ali gravando. Você nem viu minha cara, né? Você viu? Não, por favor. Muito sensual, muito bonito. E aí, eu posso fazer essa gravação maravilhosa dessa cena. Por favor, façam isso por mim. E aí, só que eu tenho que pedir autorização dela se eu for utilizar isso, por exemplo, em uma outra aula. Justo? E copiei o conteúdo por si mesmo de um livro didático, um cartaz ou um filme de fotografia. Mais uma vez, que é muito importante, cópia não pode, tá? A não ser que a pessoa te autorize, você não pode copiar nada. Eu posso dizer que eu me inspirei. Tipo, eu tava em casa, eu ouvi a música de fulano e eu achei incrível e eu quero discutir com vocês isso porque eu gostei e me inspirei muito. Ok, eu tô citando aquilo, né? Mas eu não posso reproduzir aqui sem saber se a pessoa deixa. Inspiração não é Ctrl+C, Ctrl+V. Inspiração não é aquilo exatamente determinado, né, Fabiana? Ele tem um pedacinho. É um leve copia, mas não faz igual. Copia, mas muda algumas palavras, por favor. Tipo, gente, eles podem se inspirar, né? A gente se inspira. Não quer, por exemplo, essa parte aqui... não tem o selo, né? Vocês veem que não tem nada aqui. Isso não quer dizer que eu não tirei isso de lugar nenhum. Isso quer dizer que eu tirei de algum lugar, mas eu reescrevi. Eu tenho como fonte, se você pegar o PowerPoint cru, ele tem a fonte, né? Mas esse texto fui eu que escrevi. Eu li de vários lugares, mas quem escreveu fui eu. Entendeu? Então isso é inspiração. Eu li em outros lugares, entendi e reescrevi com as minhas palavras. Mas não foi como aqui um Ctrl+C, Ctrl+V de algumas partes, porque justamente eu queria ser fiel ao que estava escrito, aonde eu peguei. E aí aqui eu tenho colocado aonde eu retirei isso, tá? Um bom exemplo, prestem depois atenção, em algumas aulas vocês vão ver embaixo, elaborado pelo CMSP, tá? Isso quer dizer que justamente ele está dizendo que a autoria desse texto é só para o centro de mídias pelo professor. Sim, elaborado especialmente para o CMSP. Tá escrito assim, elaborado especialmente. Outra coisa, né? Direito autoral e a privacidade. Então, muitas vezes a gente vai aparecer em vídeos e fotos que não são nossas. Quem nunca? Não é mesmo? E aí, o que isso acontece? Se alguém tira uma foto sua, por exemplo, eu vim aqui, profissional, peguei a minha máquina, porque eu sou vintage. Exatamente, fiz selfie com a Juliana. Muito obrigada. Fiz uma selfie com a Ju. A obra é dela, tá? Então, o que acontece? Por mais que a foto eu esteja nela, a gente tem que entender que a pessoa que tirou a foto é o dono da obra. Então, por isso que teve um debate na internet há um tempo atrás de uma artista que pegou uma foto dela que um paparazzi, nem lembro, tirou foto, postou no feed dela do Instagram, mas não deu crédito pro fotógrafo. E aí ele reclamou, porque o direito é dele, ele merece ter o trabalho dele reconhecido. Aí ela, mas a foto era de mim. Não importa. A obra não é sua, a obra é de quem tirou a foto, tá? Então isso é uma coisa que também é importante prestar atenção. Eu coloquei esse QR Code que é para a página de dúvidas do Google.
Só um detalhe, isso aqui vai falar mais especificamente de produtos Google, mas eu achei a definição tão clara e algumas coisas tão bem explicadas que eu acho que mesmo que seja voltado para o Google, talvez seja interessante dar uma olhada, né, Ju? A professora Fátima já tá falando, ótima aula, muito obrigada. Ou seja, é hora de dar tchau. A gente tinha bastante PPT ainda, que é um assunto extenso, então eu recomendo que vocês, os professores, depois olhem na apostila, entendam melhor esses direitos, essas licenças e como elas funcionam, né? E aquilo, aprendam de agora pra quando vocês não chegarem igual a gente, que chegou aqui falando, eu vou usar tudo! Igual na sala de vai aula. passar filme, vai passar tudo! E aí a gente não pode passar nada. Então, não faça igual a Proju e a Profabi. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. QR Code na tela, por favor, porque a gente tem alguns segundos. Avaliem nossa aula, é de suma importância para que a gente possa melhorar, caprichar, tirar dúvidas. E vambora? Bora, então, coração? Opa! Beijos!